Saudações, caríssimos. Eu nem sei que título dar para a sessão desse vídeo, se seria um comentário histórico ou se seria um desabafo, né? Porque essa madrugada eu senti uma aflição pela situação mundial muito semelhante a que eu havia sentido só em 2001, no 11 de setembro, quando eu ainda era adolescente, né? Eu tinha ali por volta dos meus 13, 14 anos de idade. É uma situação preocupante, né? Não que os outros conflitos que estejam havendo no mundo não sejam preocupantes, são extremamente preocupantes, né? Muitas pessoas estão sofrendo, né? Os mais vulneráveis sempre são os que padecem mais. Mas a minha preocupação específica com essa questão é porque agora envolve uma grande potência, né? E invadindo um país que está próximo de outros países com grande potencial bélico, né? Então, todos nós tememos, né, que esse conflito ganhe maiores proporções, né? E também que, se caso não haja nenhum freio à ação russa, outros países possam querer tomar o mesmo caminho, como, por exemplo, a China resolva tomar de vez Taiwan, né? E eu não tenho nada contra os chineses, né? Nós temos muitos descendentes de chineses, imigrantes chineses aqui no Brasil que ajudam a construir esse país, né? Que vieram buscar melhores condições de vida aqui, vieram construir sua vida aqui. E a China tem uma cultura, uma história riquíssima, né? O problema é o atual regime chinês, né? Que ele tem acusações graves, né, de violação aos direitos humanos com relação ao Tibete, que hoje em dia ninguém mais fala, parece que esqueceram do Tibete, né? Parece que depois que fizeram lá o filme com o Brad Pitt lá nos anos 90, ninguém mais lembra que existe Tibete, né? Eu acompanho alguns perfis tibetanos no Instagram e é interessante, né, de ver como você tem como saber quando o perfil ele é tibetano, mas não mora mais no Tibete, sob ocupação chinesa, né? Porque se ele fala do Dalai Lama com liberdade, significa que ele não está em zona de ocupação chinesa, né? Porque isso lá na China costuma dar problema, né? Porque a China não reconhece o Dalai Lama, né? O governo chinês, né? A República Popular da China. Mas esse problema, a gente costuma associar, né, essa questão das pretensões territoriais da Rússia para a questão da Guerra Fria, mas ele é um problema muito anterior, tá? Ele está relacionado com o pan-eslavismo, né, uma ideia da Rússia como sendo uma tutora de todo o mundo eslavo, né, mas não uma tutoria com igualdade, uma tutoria no qual a Rússia, né, estaria por em cima desses outros povos. E isso, por consequência, é derivação de um outro problema surgido principalmente no século XIX, no mundo ocidental, que se espalhou como uma praga por todo o mundo por conta do colonialismo, e que o nosso direito internacional e o nosso modelo político moderno não conseguiu ainda superar, que é o paradigma do Estado-nação, do nacionalismo, da identidade nacional. Principalmente o modelo europeu, que é muito ligado ao componente étnico-histórico, linguístico. É diferente, por exemplo, não que não haja problema de xenofobia, racismo, conflitos aqui no Brasil, etc., né?
Mas aqui no Brasil, a nossa identidade nacional não está ligada a um componente étnico, até por nós sermos, e nem no restante da América Latina, né, até por sermos resultado de muitas misturas étnicas, culturais, né? Então não é esse o problema. Nós temos problemas, mas não ligados a esse, né? Do ponto de vista de identidade nacional, acho que nós somos nós Brasil, América Latina, até somos uma das partes mais bem resolvidas com essa questão, justamente por nós pensarmos ela de uma maneira diferente que a Europa, e eu diria até de uma maneira, de certa forma, pré-moderna, pré-estatal. A gente até pode falar um pouco um dia desse sobre isso. Mas essa ideia de querer equivaler a identidade nacional a um grupo étnico, né, a um componente histórico étnico, invariavelmente, ela acaba por ser, seja por movimentos separatistas ou por movimentos expansionistas, sempre uma ideologia excludente, porque ela forma a sua identidade a partir da contraposição com a identidade do outro, né? Então ela não tem a questão da alteridade muito bem resolvida. E aí vocês podem falar, bom, mas e a Europa Ocidental? A Europa Ocidental não tem essas questões. Claro que tem. A xenofobia que está crescendo na Europa Ocidental, principalmente o seu componente antissemita, o seu componente contra imigrantes de países de maioria muçulmana, do Oriente Médio, do Norte da África, também está relacionado com isso, com uma falsa concepção do que seria a herança cristã da Europa. Porque o cristianismo ele não deve ser confundido com civilização ocidental. Eu já falei isso no vídeo sobre Idade Média, da série Desabafos, né? E também até com relatos de preconceito com brasileiros, com latino-americanos, que já vi em outros países de pessoas que moram em outros países da Europa Ocidental também. Mas na Europa Oriental, né, que foi cenário de grandes impérios que comportavam diversas etnias, esse sempre foi um problema maior, né? Não obstante, não por pouca coisa, a Primeira Guerra Mundial começou ali, né? E eu acredito que enquanto não superar esse paradigma da nacionalidade étnica, esse problema vai ser uma constante. Podem ver que o regime putinista ele instrumentaliza uma ideia que já tinha, de certa forma, no período tardio do czarismo, um certo messianismo que contaminou parte da Igreja Ortodoxa Russa, que vê os russos como uma espécie de novo povo escolhido, de nova Roma, destinado a um novo império, né? Mas que não é um império no sentido de englobar os outros povos, eslavos principalmente, na construção de um novo projeto de união, mas de subjugação, como foi, aliás, muito tempo, né, o czarismo oprimiu determinadas minorias étnicas, como o regime soviético foi, né, também isso, as chamadas repúblicas socialistas soviéticas nada mais eram do que satélites de Moscou, né, a gente sabe disso. E no fundo é isso, né? E o que mais me consterna além do autoritarismo do modelo putinista, que já é uma coisa óbvia, é ver como parte da Igreja Ortodoxa Russa ainda não consegue se desvencilhar desse pseudo-messianismo eslavófilo. Então, o cristianismo ele é uma religião universal e intercultural, ou pelo menos deve ser.
Então, é importante que o cristianismo não se prenda a ser projeto de supremacias étnicas ou de ideologias políticas. Nesse sentido, eu acho o pontificado do Papa Francisco, aqui do lado católico, muito importante, e eu compreendo o porquê, embora isso seja estranho à tradição eclesiológica e canônica das igrejas ortodoxas calcedonianas, que o patriarca Bartolomeu de Constantinopla tenha comprado a briga pela autocefalia da igreja ortodoxa ucraniana, né? Porque a igreja ortodoxa ucraniana, estando submetida ao patriarcado de Moscou, ela invariavelmente caía nessa questão da instrumentalização ideológica do cristianismo ortodoxo pelo projeto político do Putin. E essa combinação do nacionalismo étnico com religião é extremamente perigosa, né? Nós vimos isso tanto no mundo eslavo quanto no mundo da Europa Ocidental no século XX. Como a igreja foi instrumentalizada, a igreja católica, pelo franquismo, por exemplo, né, ou pelo fascismo croata, como algumas igrejas protestantes, ou denominações cristãs, foram instrumentalizadas pelo regime nazista na Alemanha, como muitos membros das igrejas ortodoxas ucranianas, russas, acabavam apoiando o nazismo, vendo neles uma espécie de contrapeso à opressão soviética. E aí eu fecho esse vídeo com um exemplo do beato Emiliano Kovic, né, que viveu de 1884 a 1944. Era um padre católico de rito ucraniano, casado, pai de 6 filhos, foi capelão militar ucraniano, e ele foi prisioneiro dos soviéticos nos anos 40, quase foi morto pelos soviéticos, só não foi por causa da invasão nazista alemã na União Soviética, e ele se recusou a, como muitos dos seus compatriotas fizeram, a ver no nazismo, na ideologia nazista, uma forma de combater o erro da ideologia soviética. Ele preferiu não uma neutralidade passiva, mas uma neutralidade no sentido de que a moral, a justiça nos obriga a não compactuar com um extremismo para se sobrepor ao outro, porque ambos estão errados. São as duas partes da língua da serpente. Então, é esse... e não à toa, né, pelo seu esforço em proteger os judeus da perseguição nazista, o beato Emiliano Kovic faleceu, foi assassinado no campo de concentração de Majdanek em 1944. Então morreu como um verdadeiro mártir da fé cristã, porque isso é um cristianismo genuíno, né? A defesa da dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e remido pelo sangue de Cristo, e não vender a fé cristã como um instrumento de ideologias extremistas. Então eu peço a vocês que rezem pela paz, rezem para que Deus ilumine a cabeça daqueles que governam as nações, para que eles não sejam opressores, mas que, a exemplo de Cristo, sejam pessoas que sirvam aos interesses do seu povo, que busquem promover o bem comum e não os seus projetos pessoais de poder, né? Então eu peço, pela intercessão do beato Emiliano Kovic, pela intercessão da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, a Rainha dos Céus, que viveu não na opulência e não no poder mundano, né, mas na imitação e como serva de Deus, na imitação do seu Filho, nosso Salvador,
para que essa questão tensa da Ucrânia e todos os outros conflitos do mundo sejam resolvidos, né, para que os governantes percebam que eles são pó, que eles não são nada, que os impérios terrenos são passageiros, que essa hegemonia norte-americana e esse grande poderio bélico russo, o chinês, frente a outros impérios da história, é um nada, que 200, 100, 50 anos. Muitos impérios duraram mais do que isso e não restam nada deles, apenas museus. Então, que recordando, né, as palavras do belíssimo canto de Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas, né, derrubou do trono os poderosos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Então, que um chamado para que todos nós possamos viver a humildade, o serviço ao próximo, né, a imitação da cruz de Cristo, né, que foi humilde e manso de coração, para que possamos alcançar o verdadeiro império, o verdadeiro reino, a verdadeira realeza, que é a realeza de Cristo, o Cristo que serve, que doa a sua vida pelo próximo, e não como os grandes das nações que as tiranizam e que as oprimem. Deus abençoe a todos. Oremos pela Ucrânia, oremos pela paz no mundo. Amém.